Foi pelo desafio. Quando começou? Eu comecei pela corrida, né? O triatlo são 3 modalidades. Natação, bicicleta e corrida. Eu comecei pela corrida, comecei a correr. Fiz provas de 5, de 10, de 12, de 15. Fiz uma meia maratona. E depois que eu fiz essa meia maratona, eu falei, cara, eu posso fazer mais. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Eu posso fazer mais, eu posso entregar mais. Eu tenho uma régua muito alta. E aí eu comecei a correr com o pessoal que fazia triatlo. Eu achava isso muito massa. Só que eu não sabia nadar e eu nunca na minha vida eu tinha pedalado uma bicicleta, fora aquelas bikes de academia, aquelas bicicletas ergométricas, né, que são paradas e tal. Eu nunca tinha pedalado uma bicicleta na rua, por exemplo. E aí entra as crenças de confiança, de tudo, de você também montar o seu ambiente. E aí eu decidi, assim, eu não tinha nada para fazer um triatlo. Eu decidi que em 1 ano eu ia fazer um triatlo. O como eu nem sabia ainda. As pessoas elas querem ter muita clareza do que elas vão ter lá no final, mas às vezes... Logo no começo. Às vezes só de você saber dizer não pro que não te leva para aquilo já é o primeiro grande passo. Né? Saber o que não fazer. O que não fazer. Às vezes no início é mais importante saber o que você não deve fazer do que o que você deve. Porque são coisas que não conversam entre si. Por exemplo, você quer ter uma performance física, a gente falou de atleta e coisa... Cara, hoje o esporte está físico. Se o atleta pode ter o talento que for. Se ele for para a noite, na noite anterior do jogo, o desempenho dele, ele pode, num acaso, fazer um gol e decidir porque ele é um jogador de futebol. Se fosse um atleta de tênis, um esporte individual, ele ia ser atropelado. Né? Ele ia ser atropelado. Então é a disciplina de o tempo 360 cuidando das rotinas? Sim. É saber o que não fazer já é um grande passo. Né? Então, assim, escolhe uma coisa... por vez para mudar. Você tá com a vida muito bagunçada? Poxa, beleza. Eu vou arrumar primeiro a minha vida profissional. Eu vou me dedicar à minha saúde. Eu gosto de priorizar a saúde porque sem a saúde a gente não tem nada, né? Sem a saúde você não tem vida familiar, sem a saúde você não tem vida profissional. Então, assim, para mim, a saúde ela é a base para uma alta performance. E dali vem as outras coisas, né? Você começa dali. Sim. E... as palestras. Não, as palestras não. Também sobre o triatlon. Quando é que foram as primeiras vitórias, conquistas? Sim. A primeira prova foi em 2017, abril de 2017, aqui em Brasília, o Challenge de Cerrado. Foi essa prova que eu me preparei aí quase 1 ano, porque na verdade eu me preparei, só que a ideia era fazer em Salvador a prova da mesma franquia. A prova era lá? Não. Tem várias provas pelo Brasil do Challenge, né? E aí, um dos caras que estava na organização do Challenge de Brasília me ligou e falou, poxa, eu tô vendo você postando seus treinos na rede social. Você não quer vir fazer essa primeira prova aqui? E foi um cara que me deu um apoio muito grande. Né? Eu vim aqui 1 semana antes, eu fiz toda a simulação aqui em Brasília, eu não morava aqui nessa época. Legal. E ele me deu esse apoio, só que daí eu tive que antecipar. Eu tive que acelerar esse processo. E aí vai um site muito legal. A gente nunca vai estar 100% pronto. Né? E no meu ideal, eu ia estar pronto dali 1 ano que eu comecei a treinar, porque foi essa meta que eu tinha e estava tudo indo bem. Só que como eu tive esse convite antes, eu tive que antecipar em 3 meses. E qual é a minha mentalidade? Já que a gente nunca vai estar 100% pronto, cara, vamos com o que tem. E se errar, a gente vê, porque às vezes é importante você se expor ao erro para saber o que você precisa melhorar. E não se expor ao erro com a intenção de se culpar, de se achar uma pessoa ruim. Não é isso. Beleza, as pessoas erram, eu fiz esse processo a primeira vez, errei aqui, vou melhorar isso aqui, acertei aqui e vou fazer. Então eu tinha na minha cabeça, mesmo com medo de errar, né, porque no meu ideal eu teria que ter 1 ano de preparação, mas eu falei, cara, eu vou me expor ao mundo real. Porque não adianta você ter conhecimento e não aplicar. O campo de batalha, a vida real é completamente diferente do que a gente vê nos livros, muitas vezes. Na prática, a teoria é outra, Sim, né? eu sou formado, além de direito, de educação física, eu sou formado em direito, né? E no direito a gente vê muito claro essa diferença no que a lei é escrita e no que a lei é aplicada hoje em dia. Né? Então, nada vai ser do jeitinho que está no livro. E isso muito também pela minha experiência de vida. Eu cheguei até aqui graças à fisioterapia tradicional, graças à medicina tradicional, mas não só por isso. Foi porque a gente foi agregando outras coisas, né? Principalmente a minha mãe na parte da infância e tal. Mas assim, então assim, a gente tem que ir
com o máximo de recursos que a gente tem para os desafios e entender que tem essa jornada. E, de novo, a forma que eu fui criado, eu convivo com muitas pessoas com paralisia cerebral, alguma delas tem culpa por ter nascido com deficiência, né? Sentem esse sentimento. Por conta, muitas vezes, dos pais. Os pais que colocam esse peso, os pais que colocam essa crença. E aí a própria pessoa se sente culpada. E eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um pouquinho polêmica, mas assim, seu filho não tem culpa de nada. Seu filho nem pediu para nascer, né? O filho nasce por escolha, por um ato dos pais e é responsável dos pais até uma certa idade, principalmente nessa primeira infância. Precisa ter muita atenção mesmo, precisa ter muito empenho, mas assim, ele não tem culpa de nada, né? Só que o que a gente coloca, às vezes, com as nossas ações, não com palavras diretamente, mas com ações, nossa, como tá ruim cuidar de você, como é difícil cuidar de você, sabe? Vai minando no dia a dia, você vai minando a confiança, e aí uma criança que não tem confiança, que não tem o apoio ali, que não tem um ponto de referência, ela vai se tornar um adulto sem confiança e vai penar muito para depois conseguir conquistar isso na vida adulta. Ela começa a ter certeza de que ela não é capaz. Sim. Né? Isso é um absurdo.